Olá pessoal, tudo jóia? Tudo bem? Vamos falar agora sobre plano cartesiano, representação de pontos aqui no sistema cartesiano, distância entre dois pontos e ponto médio entre eles, ok? Vamos lá. Primeiro, aqui nós temos dois eixos. O eixo horizontal, identificado como eixo X, e aqui o eixo vertical, identificado como eixo Y, ok? Onde os dois se encontram é o ponto zero, tá vendo? É 0, 0, ou seja, começa o positivo para cá, 0, 1, 2, 3, começa o negativo para cá, 0, menos 1, menos 2, menos 3. Começa o negativo para cá, ó, 0, menos 1, menos 2, menos 3, e o positivo para lá, 0, 1, 2, 3, 4, ok? Sempre vai ser aqui, ó, esse aqui positivo, aqui negativo. Esse para cá positivo, esse para cá negativo. Podemos até falar que esse dividir em 4 partes, chamar de quadrante. Esse é o primeiro quadrante, é positivo, positivo. Esse segundo quadrante, positivo e negativo, ok? Terceiro quadrante, negativo e negativo. E quarto quadrante, positivo e negativo, tá? Bom, vamos representar esses pontos aqui. Como que eu represento? Lembra que os pontos, nós falamos que ele recebe a denominação de par ordenado. Por que par ordenado? Par porque vem 2 e ordenado porque segue uma ordem. Primeiro x e depois o y. Sempre o primeiro número vai estar representado no eixo x e o segundo no eixo y. Esse daqui também é conhecido como eixo das abscissas e esse aqui é conhecido como, denominado também como eixo das ordenadas. Muito bem, vamos lá, ó. O ponto A, abscissa 2, ordenada 3. Veja bem como que eu represento, ok? Vamos lá, 2 no x2, eu venho no x e marco 2, tá aqui. No y3, ou seja, o x indica esse movimento, ó, e o y indica esse movimento. Então, y3, o 3 está aqui, então ele vai subir. Então, o ponto sobe, ó, até chegar no 3, tá vendo? Esse daqui é o meu ponto A, ok? Vamos fazer mais um. O B, ó, vamos fazer um ponto B. 7 e 5, então tá para cá no 7. 7 tá aqui, ó. Achei o 7. E y5, então ele vai subir até o 5, ó. Vamos traçar uma linha aqui paralela a essa e vamos subir até o 5, tá vendo, ó? Pronto. Então o 7 subiu até o y5, então isso aqui é o ponto B. Ok? Lembre o seguinte, o plano cartesiano, essa representação, cada espaço, ó, tem que ser exatamente na mesma medida, ok? Ó, não pode ser diferente, tá vendo? Ó, do 0 até o menos 1 tem que ser, nesse caso, tá vendo? Eu coloquei acho que 4 centímetros, ó. 4 centímetros, tá vendo? Se eu pegar aqui, ó, 4 centímetros. Se eu pegar aqui embaixo, ó, 4 centímetros, ok? Tem que ser o mesmo espaço entre um número e outro, não pode ser diferente, senão não dá certo. Vamos lá, o ponto C. X é menos 3, y2, ó, x menos 3, tá aqui, ó. y2, então ele vai subir, tá vendo? Porque o 2 é positivo, tá para cima. Então eu venho aqui, traço uma linha paralela a x, né? E subo, ó. Esse é o meu ponto C. Estão entendendo? Tudo bem? Vamos lá, ponto D, ó. x2 tá aqui. y menos 4, opa, menos 4, o y tá lá para baixo. Então ele vai descer até o y menos 4, ó. Esse daqui é o ponto D, ok? O ponto E, x0, tá vendo que é para cá? O x tá aqui, ó. Só que ele vai subir até o y3, porque no y3 ele vai subir. Então, na verdade, o ponto é esse aqui, ó. Ele sobe até chegar lá. Então, aqui é o ponto E, ó. Ok? Por exemplo, professor, esse eu não entendi. Mas se eu tivesse esse aqui, ó, ponto, por exemplo, um ponto F, vamos marcar aqui 0 e menos 3, ó. x0 e y menos 3. x0 tá aqui. y menos 3, ele vai descer até aqui, ó, tá vendo? O ponto F tá aqui. Professor, mas se inverter? Vamos lá. Por exemplo, o ponto G, vamos colocar aqui 2 e 0. Ok? Não, 2 não. 2 já tem bastante 2, né? Tem 2 aqui, 2 aqui. Vamos colocar 5 e 0, ó. Onde está esse número? Vamos lá. x5. Vamos lá no x5. 5 está aqui, ó. Ele vai subir
No y0, tá vendo que ele não sobe? Então o ponto é aqui mesmo. Esse é o ponto G. Ok? Ou seja, ele não sobe. Ah, professor, faz mais um. Tudo bem. O H, vamos chamar H de ponto 3 e 0. X3, vamos ver onde está o ponto H. 3 está aqui, ó. Agora ele vai subir no Y no 0. Ele não sobe. Então o ponto está aqui mesmo. Ok? Essa foi a representação dos pontos. Legal. Agora vamos ver como que a gente calcula a distância entre dois pontos. Por exemplo, entre A e B. A e B. Como que é a distância entre os dois? Bom, ó, em termos de matemática e geometria, A e B é essa distância aqui, tá vendo? Ó, ele quer saber quanto mede a distância entre A e B. Mas olha, se eu prolongar essa aqui e prolongar essa aqui, ó, eu tenho um triângulo retângulo, né? Quanto mede esse? Ah, professor, esse é 7 menos 2, tá vendo que ele começou aqui? 7 menos 2 aqui é 5, ó. E quanto mede esse? Começou no 3, foi até o 5, então é 5 menos 3, aqui é 2. Ah, então esse aqui, rapaz, eu posso usar o teorema de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado é igual, esse ao quadrado mais esse ao quadrado. Ah, então esse aqui, ó, é o meu x, ele vai ser raiz quadrada desse ao quadrado mais esse ao quadrado. Mas como que eu escrevo isso? Então a distância vai ser igual, ó. Vamos escrever o que eu falei. Raiz quadrada desse ao quadrado mais esse ao quadrado, não é isso? Isso é o valor da hipotenusa. Então vamos lá. Raiz quadrada, ó. Desse ao quadrado, mas esse qual que é? 7 menos 2? Ah, então eu vou falar aqui, ó. 7 menos 2. Só que em x, ó. 7 menos 2. XB menos XA. Não vamos colocar letra pequenininha, né? Vamos colocar, não letra maiúscula, vamos colocar XB menos A. Ó. XB menos A, 7 menos 2 ao quadrado, esse aqui, ó, que é 5 ao quadrado, certo? Mais esse aqui agora, que é, vamos falar que é YB menos YA, ó, YB menos YA ao quadrado, ó. Perfeito, ó. Isso aí. Então a distância entre dois pontos, isso quando for na transversal, na verdade eu formo um triângulo retângulo, pego essa medida aqui, ó, ao quadrado e essa medida aqui ao quadrado e tiro a raiz quadrada. Aí nós temos aqui a distância entre dois pontos, usando o teorema de Pitágoras, tá? Por exemplo, se eu quiser saber quanto mede essa distância, ué, 7 menos 2 é 5. Entendeu? Ah, legal. Bom, vamos agora ao ponto médio. Então, vamos calcular, né? Nesse caso, quanto é? Ó, é 5, 7 menos 2, ó lá, ó, 7 menos 2 ao quadrado, mais aqui 5 menos 3, ó. 5 menos 3 ao quadrado, né, ó. D vai ser igual 7 menos 2, 5 ao quadrado, 25, mais 5 menos 3, 2, 2 ao quadrado, 4. Vai ser raiz quadrada de 29. Essa aqui é a medida dele, raiz quadrada de 29, tá? Às vezes dá exato, às vezes não tem problema. Bom, e o ponto médio? Por exemplo, o ponto médio entre A e B. Porque qual que é o ponto médio entre aqui e 7 e 2? Ah, se aqui tem 5, o ponto médio é aqui, tá vendo, ó? É a metade, que é 2,5, tá vendo, ó? Ponto médio, né? Essa distância é 2,5 para cá, 2,5 para lá. Então, o ponto médio nada mais é do que você pegar as duas, tá vendo? Esse e esse, ok? Você soma e divide por 2. Ou senão, você verifica quanto está aqui exatamente no meio. Por exemplo, aqui, ó. 7 mais 2, 9. 9 dividido por 2, 4,5, ó. Essa é a coordenada, tá vendo? Se você pega a coordenada, ó. Por exemplo, o ponto médio em x, ó. Em x. Onde está no eixo x o ponto médio? Eu pego 7 mais 2, divido por 2. 9 dividido por 2, 4,5. Ó, o ponto médio é exatamente aqui, ó, 4,5. Entendeu? Em y, mesma coisa, ó. Em y, o ponto médio aqui, ó, 5 menos 3, ó, tá vendo? 5 menos 3.
É o ponto médio desse aqui que ele quer, ó. 5 menos 3 sobre 2. 5 menos... que 5 menos 3? 5 mais 3 é 5. Sempre soma e divide por 2. 8 dividido por 2, 4. Que é exatamente aqui, tá vendo? Ó. Isso quando você quer a coordenada em x e em y. Mas se você quiser saber quanto vale o ponto médio, por exemplo, se aqui mede 2, ponto médio é 1, tá vendo? Ó? 1 para cá, 1 para cá. Se aqui vale 5, ponto médio é 2,5. 2,5 para cá, 2,5 para cá. Mas em que coordenada está o ponto médio? É só levantar. 4,5, ó. 4,5 e o 4, né? Ó. 4 e 4,5. Então, esse ponto aqui é o ponto médio, ou seja, x é 4,5 e y 4. Essa coordenada é o ponto médio dele. Vou colocar aqui a PN. Tá? Então, nessa aula nós vimos plano cartesiano, a representação dos pontos, tá? Nós vimos a distância entre os dois pontos na transversal, que usa o teorema de Pitágoras, e o ponto médio. Se você quiser calcular, você pega essa medida divide por 2, essa medida divide por 2. Então você tem que aqui o ponto médio é 1, aqui é 2,5. Se eu subir aqui a coordenada, eu tenho o ponto médio. Agora, se eu quiser o ponto médio no eixo, na localização, você tem pegar esse ponto, tá vendo que ela é assim? Se a reta, se ela é transversal assim, onde termina, onde acaba, pega isso aqui, 7 mais 2, divide por 2. Se ela é assim, você pega esse pedaço na vertical, onde acaba, 5 mais 3, divide por 2. E aí você tem a coordenada, 4,5 e 4, que é exatamente esse ponto aqui, ó, é o ponto médio, tá? Até mais, vamos fazer exercício agora, hein?